você que não está acostumado a ver meu rosto aqui ao vivo, para quem acompanha toda quarta-feira o quadro Vida de Mãe, eu tô toda quarta-feira falando sobre esse universo materno aqui no Band Mulher e hoje, especialmente hoje, estou ao vivo aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o retorno às aulas. Porque afinal, gente, vamos combinar que esse mês foi tenso para as mães que estão aí em casa e eu já convidei, assim, pessoas incríveis para estar com a gente hoje. Então, já de cara, te convido a fazer perguntas. Se nesse momento você estiver aí retornando às aulas com os filhos de cabelo em pé, manda a pergunta para a gente no telefone 19 99 196 9255, que eu, Michele Cruz, que sou terapeuta integrativa, Isa Minatel, que é pedagoga, youtuber, especialista em PNL, a gente vai conversar bastante com ela aqui também, e Jerusa Gasparini, que é educadora parental e também educadora parental e pedagoga. Isso mesmo. Gente, seguinte, enquanto você não manda a nossa pergunta, quero saber de vocês, meninas, porque além de especialistas, são mães também. De adolescente. Sim, de adolescente. De adolescente. Como tá em casa esse retorno às aulas? Totalmente sem rotina, né? E lá, Isa? Bom, voltar às aulas vai voltar ainda. Então a gente ainda tá meio que nessa férias. Assim. Terminou as férias programadas, então tá naquela semana limbo, que ele vira pra mim e fala, e agora, o que nós vamos fazer? E eu não me sinto nem muito bem profissional, nem muito bem mãe. Sabe? Sim. Fico devendo nas duas categorias. Sim, e ó, é importante ela falar isso, hein? Porque a gente tá falando aqui, né, de uma profissional que tem o conhecimento e mesmo assim tem os desafios da maternidade. Sim. Vida real, né? Vida real. Agora, voltar nessa rotina, como que é? Porque tem um ponto aí que quando começam as férias, a gente entra naquele estresse natural de férias, porque afinal antes era uma rotina e agora, né, os horários estão mais livres. E agora a gente precisa fazer o jogo oposto. Exatamente. E aí, Gê? Eu acho assim que essa parte que a gente traz também, essa ânsia de eu quero voltar, né? Porque a gente também deixa de fazer algumas coisas quando as crianças estão de férias, né? Eu agora também estou de férias, ali totalmente focada nas crianças, então assim, eu tenho muita coisa para dar conta nesse retorno. Então a gente já fica ansiosa por natureza. Eu acho que quanto mais a gente quer que eles comecem na primeira semana com tudo redondinho e exigindo, eu acho que maior é o estresse e mais difícil deles voltarem com calma e entenderem que aos poucos, isso traz, né, naturalidade para o dia a dia. Eu acho que quanto mais a gente colocar pressão, pior nesse momento. Eu, pelo menos, tento sempre voltar, assim, respeitando o momento deles, exigindo ali da rotina do dia a dia, mas também não trabalhando com altas expectativas. E eu acho que tem um ponto importantíssimo aqui, né, que é levar em consideração que cada criança é única, cada criança tem um temperamento. Então, eu vou passar a bola aqui para Isa, para ela te dar dicas, porque existem tipos diferentes, né, Isa? Sim. Vamos falar sobre isso? Sim. Gente, temperamentos é uma coisa maravilhosa pra gente entender e saber como que cada um funciona, né, Mia? A gente precisa saber que cada criança tem um modo de funcionar. E a previsibilidade é fundamental para alguns temperamentos. Todas as crianças se beneficiam da previsibilidade, mas aquelas crianças mais introvertidas, essas precisam muito. Então, se você puder antecipar, dizer o que vai acontecer, já fazer até alguns ensaios. Você pode ensaiar mesmo em casa como é que vai ser a entrada, quantas pessoas vão ter. E tudo isso vai ajudando bastante a pessoa aí se sintonizando, se preparando emocionalmente e lembrando que algumas coisas são automáticas para nós e ainda não são automáticas para a criança, né? Ô, Isa, isso é super importante também para adaptação em escola nova. Sim, né? sim. Principalmente, que vem muito também da nossa ansiedade, se a criança vai se adaptar, como é que vai ser o novo. E eu achei essa dica super importante. Se a gente tem uma criança que é mais pra fora, mais extrovertida, também é legal avisar. Mas a gente se preocupa um pouco menos com essa parte, né? Porque ela já é da galera, ela já vai chegando, já vai encontrando a galera e tal, e funciona bem. Agora, aquela criança que é mais introvertida, tem alguns casos que são bem dramáticos, assim, sabe? Então, quanto mais previsibilidade, quanto mais a gente garantir que ela saiba o que vai acontecer, que ela tenha algum ensaiozinho, se possível até, se ela puder visitar a escola antes e já conhecer alguém da escola, e aí ela chega e já tem lá um ponto de apoio emocional, um ponto de afeto, como eu chamo, isso é maravilhoso. Isso para crianças mais velhas. Agora, e as crianças pequenininhas também?
As menorzinhas aí, né? De 3, 4, 5. Também, na verdade, essa orientação é mais para essa faixa etária, tá, Mi? Para as pequenas, assim, 2, 3, 4, 5, 6, essa faixa aí é que funciona isso. Ir antes, apresentar alguém, aí a pessoa chega, já tem aquela pessoa que ela conhece, pode ser tanto a tia que ela conhece, ou um amigo, né? Alguma criança que ela acabou conhecendo, às vezes na visita anterior, né? A escolha da escola. Então, isso funciona muito bem para essa faixa etária. Os mais velhos, aí eles já viveram isso várias vezes. Então, de alguma maneira, eles estão mais, assim, experientes, né? Mesmo que tenham 10, 11, 12, mas já viveram isso várias vezes. Então, aí a necessidade de ir antes e conhecer alguém vai diminuindo. Sim. Não que seja, né, ruim, sim, é bom, né? Sempre é bom. Sempre dá uma estabilidade, né? Meninas, chegou a pergunta, vamos ver? Boa! Olá, boa tarde. Sou separada e não tenho muito diálogo com o pai do meu filho. Essa próxima semana ele estará com o pai. Sei que ele não fará grandes esforços para o meu filho dormir cedo. Alguma dica de como conversar com ele? Gente, posso pegar para mim essa pergunta? É sua. É minha essa pergunta, por favor. Para quem não sabe, eu sou especialista nesse tema, inclusive, né? Eu falo bastante sobre essa relação de pai, mãe, enfim, separados. Um ponto importantíssimo para você entender, Rita, é o seguinte, olha só. O que você precisa lembrar é que esse pai, ele é 50% desse filho, tá? Ele também faz parte desse processo desse filho. Então, o que ele escolher para esse filho, é importante que você aceite isso, que você receba isso, porque ele também é responsável pelas consequências que essa criança vai ter. Então, muitas vezes, nós mães que somos separadas, né, eu falo isso porque eu também sou, sei do desafio, é importante você lembrar que você não é única, né? E você tem aí essa outra pessoa, que muitas vezes não é da forma como você quer, mas que também faz parte dessa educação. Então, olhar para ele, entender que o que vai vir depois disso faz parte, né, da responsabilidade do pai, contribui muito, muito, muito para que de alguma forma você também relaxe com essa situação. Você não tem controle de tudo. E aí, paciência, ele vai passar uma semana ali no pai, acordando mais tarde, né? A rotina vai ficar um pouco torta. E aí, quando ele for para sua casa, você vai fazer da maneira como você acreditar ser importante. Agora, o diálogo, obviamente, é sempre muito importante. Então, se vocês conseguirem dialogar seria o ideal, né? Sim. O que vocês têm para falar aí desse assunto? Alguma dica? Eu concordo super com você. Eu acho que a questão do diálogo é primordial, porém não é possível em todas as relações, né? Mas eu acho que deixar a criança sentir isso também, essa mudança, faz parte também, né? Ele vai se adaptar, vai voltar na outra semana, ele vai voltar a dormir mais cedo, vai acordar mais cedo, vai sentir sono mais cedo. Eu acho que aos poucos vai entrando de forma natural nesse processo, né? Sem grandes tanto cobrança, porque é aquilo também, né? É o respeito que é fundamental. É o pai que tem a conduta ali naquele momento e a gente. E quanto desse nosso olhar, né? De querer comandar tudo, estar presente até onde nem é muito nosso espaço. Nesse caso, faz a diferença, né? Então, eu acho que a criança vai dar conta, vai voltar a dormir no horário certo e deixar fluir. Deixar fluir. Agora, vamos pensar em ferramentas, né, Isa? Ou G, que ferramentas que esses pais podem utilizar com essas crianças para que o processo de retorno seja um diálogo e não uma briga. Porque acontece que a mãe também está estressada com isso, a criança não quer dormir, está acostumada à noite ficar acordada, né? Enfim. Tem alguma dica aí que a gente pode dar para quem está em casa para passar por esse processo? Estresse, não sei se 0, mas mínimo de estresse. Estresse 0, né, gente? Podia ser, né? Estresse 0. Milagre, Será gente. Gente, milagre a gente não faz, né? Isso. Muito bom. Mas, ó, tem uma coisa que ajuda bastante, tá? Que eu acho que a gente pode até aproveitar essa, de repente, restinho de férias, se você tiver aí, talvez no fim de semana, que é construir, junto com a criança, uma rotina. Colocar como vai ser a segunda-feira, como vai ser a terça-feira, como vai ser a quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E a criança participa disso. Porque ela fazendo esse processo todo, ela se sente parte daquilo. E a mãe não é a chata que vai interromper toda hora o que ela tá fazendo de legal para mandar fazer o que ela tem que fazer, né? Então a mãe fica como mediadora entre a criança e a rotina que ela mesma colocou na parede. Então, vamos lembrar aqui que tá na hora da gente fazer agora? Vamos lá olhar na rotina. E aí isso vira uma coisa mais dinâmica, não fica assim, a criança, o que ela quer fazer e a gente no meio, de obstáculo, né? Fica aquela coisa que aí a criança fica com raiva da gente,
que não deixa ela continuar fazendo aquilo que estava tão legal ela fazer, né? Então, aí a criança tá aqui, a gente tá junto com ela e aqui é a rotina que ela precisa viver, que ela precisa fazer. Nós vamos ajudá-la a viver e a fazer isso, né? Que é a previsibilidade que todos os pequenos também precisam, né? Por isso que é tão importante. E dá sentido para as coisas, sabe? Por que tem que fazer aquilo, né? Cinto de segurança dentro do carro, esse é o maior exemplo, né? A gente sabe por quê. Porque se tiver um acidente, morre. Sim. A criança não sabe, né? Ela só vê que tá presa lá. Então, dar sentido. Eu acho que isso é um... Perfeito, ótima dica. segredo maravilhoso. A gente tem mais uma pergunta, me fala, dá tempo da gente ler mais essa pergunta ou vamos continuar nesse... Dá tempo? Então, vamos lá. Meninas, meu filho começará em uma escola nova e ele estará tenso com essa situação. Falamos sobre isso, Gê. Como agir? Bom, primeiro, eu acho que é passar segurança, né? Já, como a Isa falou anteriormente, assim, falar sobre escola, o que ela mais gostou quando ela foi visitar essa escola. Se tiver alguém lá que a criança já conhece, então fazer essa ponte, conhecer a professora, se possível, trazer coisas muito positivas a respeito desse novo momento, de que vai ser muito bom e que você vai estar ali do lado dela e que vai ser muito tranquilo. Conversar com a professora para recepcionar, porque o que acontece? Eu, como fui, né, muitos anos professora, eu sei que a gente volta num ritmo muito acelerado, porque tem um trimestre interrompido ali, né? Então a gente precisa, às vezes, dar conta. Então, assim, parar, receber esses novos alunos, principalmente os pequenos, fazer algo assim que faça com que a criança fique encantada pela escola. Tudo isso dá muita conta. E principalmente, se a mãe precisar ficar lá naquela semana, não tem problema nenhum. Então é conversar com a escola, se a escola permitir, é sempre muito positiva, ter esse apoio e essa segurança da mãe ali. E aos poucos, né? Tudo vai deixando as coisas fluírem. Tem uma coisa muito legal, que é contar também como a gente viveu essas coisas, essas mudanças. Isso faz muita diferença, porque assim, dizer que a gente sentiu medo. Já passou por isso, a gente né? sofreu, a gente sentiu medo, a gente chorou, a gente ficou insegura, a gente achou que ia ficar ruim aquele dia, aquilo que a gente sentiu naquele dia pra sempre, pra todos os outros dias, e que depois tudo ficou bom. Né? Perfeito, foi ficando legal. E é humanizar o sentimento da criança, né? Porque Trazer senão, pra se a gente fica falando que tudo vai ser super legal e não é... Tá bom, perfeito. E você sabe que assim, ó, essa dica é a dica pra gente encerrar com chave de ouro aí. Porque, gente, acima de tudo, nós também fomos filhos, nós também vivemos tudo isso e a gente pode sim mostrar para os nossos filhos quem somos ali, que um dia nós fomos isso e que a gente também sentiu. Meninas, muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Que delícia, né? Estar com o quadro Vida de Mãe ao vivo aqui com vocês. Vamos dar uma pausa agora e na volta do intervalo as meninas, tanto a Lari quanto a Nath, voltam com uma nutricionista para falar sobre essa alimentação saudável. A gente já volta.